Evangelho, domingo da quinta semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia alguns gregos entre os que tinham subido a Jerusalém para adorar durante a festa. Aproximaram-se de Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e disseram: Senhor, gostaríamos de ver Jesus. Filipe combinou com André e os dois foram falar com Jesus. Jesus respondeu-lhes: Chegou a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muito fruto. Quem se apega à sua vida perde-a, mas quem faz pouca conta de sua vida neste mundo, conservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me quer servir, siga-me, e onde eu estou, estará também o meu servo. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Agora sinto-me angustiado, e o que direi? Pai, livra-me desta hora. Mas foi precisamente para esta hora que eu vim. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu o glorifiquei e o glorificarei de novo. A multidão aí estava e ouviu. E dizia que tinha sido um trovão. Outros afirmavam, foi um anjo que falou com ele. Jesus respondeu e disse: Essa voz que ouvistes não foi por causa de mim, mas por causa de vós. É agora o julgamento deste mundo. Agora o chefe deste mundo vai ser expulso. E eu, quando for levado da terra, atrairei todos a mim. Jesus falava assim para indicar de que morte iria morrer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da quinta semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva para o 12º capítulo do Evangelho de São João. E o Evangelho de hoje começa com esse pedido tão significativo que ecoa na nossa alma. Queremos ver Jesus. Quantas vezes já nos deparamos com esse pedido ao longo da nossa vida? Como sacerdote, digo a vocês, por diversas vezes, por centenas de vezes, o meu Senhor já me trouxe pessoas que desejavam ardentemente ver Jesus, já me levou até pessoas que o buscavam. E a palavra do Evangelho nos entrega nessa quinta semana várias alegrias. A primeira, de ainda percebermos o desejo ardente no coração dos homens de querer ver Jesus. Muitas vezes estamos diante de situações terríveis. Vemos nos noticiários, acompanhamos nas conversas do cotidiano, situações muito dolorosas, onde parece que não existe mais fé no mundo, onde parece que a boa vontade com o próximo está desaparecendo. Notícias e experiências que deixam o nosso coração um tanto quanto triste, porque a impressão que temos é que o mundo está se esquecendo completamente de Deus. Entretanto, no meio de um contexto com tantas lástimas, ainda existem muitos corações que, inspirados pelo Senhor, querem encontrar a Deus e que estão procurando a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor por isso, por essa verdade, porque ela é um luzeiro de esperança no meio desse mundo, desse tempo em que estamos. E olha, o teu coração é um desses. O teu coração também é um daqueles que busca cotidianamente Jesus. Quando falamos em buscar Jesus, não estamos somente diante daquele episódio da pessoa que nunca o encontrou e agora o quer encontrar. Diariamente, os discípulos do Senhor buscam a Jesus quando pensam
sobre a vontade do Senhor, quando fazem, por obra do Espírito Santo, memória dos ensinamentos do Senhor. Quando sentem dentro do coração o chamado de Deus e correspondem, mas também em todas aquelas vezes em que sentimos que o nosso coração se inclina a uma vontade distinta da vontade de Deus, e nós repetimos: mas Senhor, Tu és o meu tudo, a minha vida lhe pertence, que não seja feita a minha vontade, mas a Sua, Senhor. Ali nós estamos buscando ver Jesus. Estamos recordando a Sua presença, estamos celebrando a Sua presença, estamos vendo a Sua presença acontecer, pois somente Ele nos leva para junto do Pai. Ele é o Pontífice. Somente Ele nos une à vontade do Pai. Somente Ele nos introduz na grandeza do infinito amor de Deus por nós. Então nós estamos vendo o Senhor. E isso é significativo também dentro do Evangelho de hoje, quando o Senhor vai falar a respeito do grão que cai na terra e que deve morrer. E quando falando de si, Ele diz: mas o que eu direi nessa hora? João ali retrata como em uma antecipação o episódio do Getsêmani. Mas o que farei nessa hora? Pai, afasta-te de mim, mas eu vim justamente para essa hora. Pai, seja feita a vossa vontade. Nesse momento, nós estamos vendo Jesus acontecendo na nossa vida como discípulos dele. Cada vez que passamos através dessa ocasião e agimos desse modo. A outra experiência do Evangelho de hoje é que Filipe imediatamente se mobiliza e chama a André para ajudá-lo a levar aqueles gregos até Jesus, para poder verem Jesus. O que significa dizer que no mundo existirão muitos irmãos prontos para nos levar até Ele. No mundo não existem só aqueles que nos oferecem as estradas da perdição, que nos oferecem um testemunho contrário à vontade de Deus. Nós talvez encontremos com muita evidência experiências desse tipo. Quem que pela violência nos leva a ter um ímpeto de violência dentro do coração também. Quem por sua maldade pode nos levar a desejar apagar o mal recebido com um igual ato de maldade por vingança. Pode ser que no mundo nós encontremos pessoas que não defendem a verdade e que nos fazem sofrer porque são hostis à verdade e às obras de Deus. Porém, no mundo também terão muitos homens e mulheres que nos ajudarão a chegar até Jesus. Uma legião de discípulos do Senhor que em todas as partes e de muitos modos e maneiras nos levam até Jesus. Através dos vínculos de amizade, através do contato direto nos ambientes onde frequentamos, onde moramos, onde trabalhamos, pessoas que vão testemunhar a fé no nome do Senhor, que vão testemunhar a vida cristã, a comunhão com a igreja, e vão nos inspirar a seguir até Jesus. E vão nos ajudar a retomar aquele caminho que às vezes a avó, a mãe, a família nos mostrou qual era, mas que durante o tempo da nossa vida fomos perdendo força e vigor e deixamos por fim de caminhar naquela estrada. Então, antes desses irmãos que agora nos ajudarão a ver Jesus, muitos outros já passaram na nossa vida, bendito seja Deus por isso. E o Senhor sempre fará passar tantos outros que nos ajudarão a chegar até Ele. Muitos desses nós nem conheceremos, que são aqueles que no oculto dos seus quartos, que na visita a
o Santíssimo Sacramento, que muitas vezes sentado num banco de ônibus ou em pé num trem, estão com o terço na mão rezando e pedindo a Nosso Senhor e à Virgem Maria que nos livre de todo mal, que venha em nosso socorro, que ajude os mais necessitados, que ampare os vacilantes, que sustente os que estão com o coração amedrontado, que seja saúde para os enfermos, que seja coragem para os enfraquecidos. E todos esses irmãos, uma legião infinita, rezam por nós e, rezando por nós, nos levam até Jesus. Sem falar de todos aqueles que no céu intercedem por nós para que possamos ver Jesus. Então essa é a segunda declaração de amor do Evangelho de hoje. Tem muitos corações que buscam o Senhor, tem muitos corações que o Senhor vai dispor para que possamos chegar até Ele, e o próprio Senhor é pronto a nos receber. Quando aquele grupo de gregos chega até Jesus, encaminhados por Filipe e encaminhados por André, o Senhor, aproveitando-se daquela situação, faz uma pregação, faz um ensinamento. Eles queriam ver Jesus e ouviram um dos mais belos ensinamentos do Evangelho a respeito do grão de trigo que cai na terra e, se não morre, permanece só um grão de trigo. Esse Evangelho que é a declaração do amor do Senhor por cada um de nós, de que Ele se entrega por nós, de que Ele aceita passar através da estrada da humilhação, através do vale da sombra da morte, que era destinado a todos os pecadores, e Ele vai até as profundezas da morte, onde foram aqueles que, por conta de seu pecado, terminaram escravos da morte, o lugar de onde ninguém tinha saído até aquele momento, para entrar não como um condenado pela morte, por conta dos pecados, porque o Senhor em tudo é igual a nós, exceto no pecado, então Ele jamais pecou, por isso Ele mesmo abre as portas desse grande cativeiro, dessa grande prisão, e arrebentando-a, entra para chamar para fora todos aqueles que lá estão. E todos aqueles que, olhando o Senhor e acolhendo o seu nome santíssimo, o receberem, serão conduzidos com Ele para a glória dos céus. Mas é possível que ali alguns ainda queiram permanecer nas trevas, pois, como o Senhor mesmo disse, aqueles que realizam as obras das trevas se incomodam com a luz e não querem que a luz ali esteja. E, infelizmente, pode ser que alguns prefiram ainda ficar ali, no meio da escuridão. Mas todos aqueles a quem o seu nome for entregue, e esse nome for acolhido e proclamado, e nesse nome for tributada a inteira fé e confiança do coração, esse por ele será conduzido à pátria eterna, à pátria definitiva, à cidade santa, a Jerusalém celeste. Mas para isso é preciso que o grão, caindo na terra, morra, se parta, para dar origem a uma nova plantinha que irá produzir muitos grãos. A imagem é muito bonita. E quando o Senhor declara que Ele veio para cumprir a vontade do Pai, que a vontade do Pai é que Ele busque a todos, naquele mesmo momento, o céu fala, Deus fala com todos nós,
e mais uma teofania no Evangelho de São João, em que o Pai dá testemunho do Filho e Jesus vai dizer: esse testemunho foi dado por vós, para que quando eu for levantado da terra e atrair para mim todas as coisas, atrair todos, vocês venham. Bendito seja o nome do Senhor, pois se aproxima o tempo de celebrarmos a sua Páscoa, o seu triunfo sobre a morte. Esse Senhor que nos chamou e nós o queremos ver, é aquele que colocou tantos no nosso caminho para que pudéssemos chegar até Ele, é aquele que nos recebe e que declara: eu percorrerei todos os passos da tua história para não te perder, e não haverá um único momento de sua vida e da sua existência em que eu não estarei contigo ao seu lado. Creia e acolha a minha palavra, a minha presença, como o mesmo Senhor disse: e eu entrarei e cearei contigo. E nós possamos, nessa reta final da Quaresma, preparar o nosso coração para a alegria de acompanhar o Senhor e de receber a sua presença no meio de nós. Dia 19 celebramos a grande solenidade de São José e teremos a alegria nessa quinta semana de poder celebrarmos a solenidade do grande patrono da Igreja em preparação às festas da Páscoa, a Semana Santa. Então olha que grande tesouro o Senhor nos está dando, porque o testemunho de São José é um testemunho de completa eloquência daquele que se entregou completamente à vontade de Deus. Que São José, que tomou nos braços o menino Jesus e que apresentou o nome do menino Jesus, o nome de Jesus, foi apresentado por São José. Jesus se chama Jesus porque o Pai confiou a São José o seu nome e ele foi o primeiro a declarar publicamente o nome do Senhor. Como o Pai confiou Jesus a São José, todo aquele que deseja ver Jesus o encontrará nos braços de São José. Peçamos a intercessão do Santo Patrono, que com tanto amor ao lado da Virgem Maria, nos apresenta ao Filho de Deus. Os gregos tiveram Filipe e André. Nós, além dos apóstolos, ainda temos a alegria de termos São José e a Virgem Maria a nos apresentar Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de São José, patrono da Igreja, e da Beatíssima Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.